Então, composto o egrégio plenário, eu cumprimento os eminentes pares, doutor procurador, que advogados presentes, partes, familiares de membros desta corte e os nossos servidores. Eu submeto à aprovação a ata número 8.155. Caso não haja manifestação para alguma retificação, diante do silêncio, declaro aprovado. Esse é o braço, teria que ser pedido, ele vai entrar no procedimento do André. Esse aqui para sua pauta. Entrou esse aqui. Então, não havendo pedido de preferência, vamos pelo desenvolvimento da pauta normal. É um da pauta o processo número 512.670/2010, continuação do julgamento, representação por captação ilícita de sufrágio por arrecadação e gastos ilícitos, o representante e o Ministério Público Eleitoral, representado Júlio José de Campos. Dr. José Luiz Brazac foi o relator, votou julgando procedente o pedido para a cassação do mandato. Dr. Samuel pediu vista e julgou improcedente, afastando a inegibilidade do representado. Dr. Pedro Francisco acompanhou o doutor relator, mas manifestou o afastamento da inegibilidade do representado. Pediu vista o eminente terceiro vogal, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, a averbação de impedimento do eminente quarto vogal, doutor Lídio, embargadora Maria Helena aguarda. Com a palavra, o eminente terceiro vogal. Senhor presidente, eu vou colocar esse processo em pauta na terça-feira, agora é 22, tá? Eu queria registrar, aliás, até enaltecer o trabalho da secretaria, que já encaminhou o processo, já está comigo desde ontem, mas não foi possível. Terça-feira, 22, está em pauta, avisando inclusive as partes, o advogado está presente. Tá? Então fica adiado, já com data prevista para a próxima sessão da terça-feira. Também pedido continuação de julgamento, é o 2 da pauta, o processos 569.656/2010, embargo de declaração em agravo regimental em representação de captação ilícita de sufrágio. Embargante José Geraldo Riva, embargado Ministério Público. O doutor Agamenon votou acolhendo parcialmente os embargos para suprimir referências à atuação do doutor José Luiz Brazac no voto. O doutor Lídio Modesto acompanhou o eminente relator. O doutor André Stum pediu vista. Os demais acompanharam o relator. Com a palavra, o eminente segundo vogal. Liberar o voto. Senhor presidente, só um minuto, porque ele está me ajudando a liberar o voto, jogar no sistema, para que eu possa não só fazer a leitura, mas que os pares tenham acesso ao voto. É isso aí. Não, eu só pedi vista. Eu voto vista.
Senhor presidente, pedi vista desses autos para melhor análise dos embargos de declaração opostos por José Geraldo Riva, folhas 1618 e 1634, contra acórdão desse tribunal que deu provimento ao agravo regimental de folhas 1499 e 1508, interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Em análise detida dos autos, verifico que o ilustre relator julgou em conformidade com os fatos e fundamentos lançados em seu voto, mas que, no entanto, vislumbro que no presente feito encontra-se em conflito dois direitos fundamentais estatuídos na Carta Magna, quais sejam o direito à ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, artigo 5º, inciso 58 da Constituição, 78 da Constituição. De um lado, alega a defesa que a degravação integral das interceptações telefônicas realizadas durante a fase do inquérito, período entre 17 de 9 de 2010 e 3 de 10 de 2010, é necessária para que se analise a integridade do conteúdo investigado, já que não teve acesso às gravações do áudio interceptado, em razão destas estarem em programa específico da autoridade policial e que dificultaria na elucidação dos fatos, portanto, na elucidação da verdade material. No outro ponto, manifesta-se o Procurador Regional Eleitoral acerca da impossibilidade fática da degravação total dos áudios, justificando seus argumentos nas manifestações realizadas pela Polícia Federal que, letra A, requereu por várias vezes a dilação do prazo para o cumprimento da determinação judicial, visto que existem aproximadamente 5.246 ligações, com duração total de aproximadamente 73 horas e 53 minutos. B. Cada minuto leva em torno de 30 minutos, de modo que o trabalho de degravação dispenderia no mínimo de 15 meses de trabalho, ou 261 dias úteis. Letra C. É prescindível a degravação integral dos áudios quando se sabe que apenas 1,16% das ligações são relativas aos fatos, folha 1024. Não obstante, tal concessão da degravação integral das interceptações telefônicas ensejaria em mera procrastinação do feito, afetando a efetividade do processo, ainda no parecer do Ministério Público. Diante de tais argumentos, traço controvérsia ao que se refere à contradição no acórdão ao aplicar contemporâneo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, acórdão do recurso especial 31.197, do relator ministro Henrique Neves da Silva, cuja qual reconhece o cerceamento de defesa diante da não entrega do inteiro teor das interceptações realizadas. Recurso esse que é o que foi utilizado pelo douto relator. Como bem asseverou o nobre relator, abre aspas, no julgamento do processo acima mencionado, foi travada importante discussão sobre o tema concernente às degravações, sendo que na ocasião os ministros, de forma unânime, entenderam ser necessária garantir formalmente ampla defesa e contraditório. Por esse motivo, anularam os atos decisórios diante da constatação que os áudios das interceptações não foram disponibilizados às partes. Ainda diz o eminente relator que, abre aspas, em momento algum houve certificação por parte deste tribunal de que o programa de áudio utilizado na mídia realmente era inacessível ao cidadão que utilizava programa padrão de áudio. Em outras palavras, não estando certificado nesses autos que o conteúdo disponibilizado referente às interceptações telefônicas, em sua integralidade, pudesse ser acessível a qualquer cidadão que utilize programa padrão de áudio, é o mesmo que dizer que o áudio não foi disponibilizado, tendo em vista que, por mais que os CDs ou DVDs estivessem anexados nos autos, o seu conteúdo seria inacessível e, portanto, não tendo a defesa acesso ao teor das interceptações realizadas. Como solução a esta controvérsia, o douto relator, a fim de resguardar o amplo direito à defesa da parte representada, deu solução à questão do conhecimento do inteiro teor das interceptações telefônicas, determinando a entrega de cópia integral de todos os áudios captados. Posteriormente, determinou, para tanto, as seguintes medidas. Letra A.
A partir da publicação desse acórdão, o representado terá um prazo de 3 dias para a retirada da cópia em mídia acessível, sendo tal entrega devidamente atestada e certificada nos autos. Letra B. Ato contínuo, expirado o prazo de 3 dias, fluirá o representado o prazo para, querendo, apresentar novas alegações finais, complementar ou ratificar a já existente no prazo de 5 dias. A medida adotada pelo douto relator, com toda a vênia, demonstra-se desarrazoada, tendo em vista que, se de um lado a Polícia Federal requer 15 meses ou 206 dias úteis, folhas 2519, folhas 1516 e 1523. No outro lado, a defesa possui 3 dias para retirar cópia e 5 dias para apresentar novas alegações finais. O prazo requerido pela Polícia Federal é 41 vezes maior do que aquele concedido para a defesa. Pondero que o devido processo legal refere-se, em primeiro plano, a um valor intrínseco ao fato de que o indivíduo passível de coação não seja simplesmente manipulado, que possa ser partícipe de um diálogo por meio do processo, em que se trata de convencê-lo, assim como ele tratará de convencer do contrário sobre a legitimidade do ato de coação. Trata-se de respeitar a dignidade da pessoa, considerando-a capaz de valorar e participar da busca conjunta da verdade processual. Em segundo plano, deve ser observado sob um valor instrumental, como um mecanismo adequado para assegurar que as leis sejam aplicadas de forma imparcial e equânime. Fica enfatizado nesses autos de que a defesa teve acesso ao conteúdo manipulado tão somente pela acusação, algo inadmissível e afrontoso ao devido processo legal. Assim, em observância ao julgado alhures comentado e em conformidade com o princípio da ampla defesa e com o princípio da razoabilidade, entendo que deva ser concedida a dilação de prazo para 90 dias, a fim de que a defesa realize a degravação que achar necessária, e expirado o respectivo prazo, fluirá o representado prazo para, querendo, apresente novas alegações finais, completando ou ratificando a já existente, no prazo de 5 dias. Pondero ainda que, no presente caso, deve ser observado o princípio da adaptabilidade do procedimento, tendo em vista que possui natureza e peculiaridades exaustivas para que haja adequação formal do processo, já que um procedimento inadequado ao direito material pode importar verdadeira negação da tutela jurisdicional. Conforme enfatiza Marinoni, a compreensão desse direito depende da adequação da técnica processual a partir das necessidades do direito material. Se a efetividade requer adequação e a adequação deve trazer efetividade, o certo é que os dois conceitos devem ser decompostos para melhor explicar a necessidade de adequação da técnica às diferentes situações de direito substancial. Se a adequação serve para resguardar um direito fundamental, cabe a este tribunal efetivá-la, quando, diante de uma regra procedimental inadequada às peculiaridades do caso concreto, que acaba por perder a efetivação de um direito fundamental. Em outros termos, encontra-se em atrito o direito à ampla defesa com o direito à celeridade processual, devendo o procedimento se adequar de tal modo que consiga efetivar ambos os direitos fundamentais, para que nenhum nem outro saia prejudicado, e se consiga, por fim, atingir a melhor consecução dos direitos dos fins do processo. Desta forma, por tratar-se de processo que pode resultar em perda de mandato eletivo, o prazo máximo para sua duração é de 1 ano, contados da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Artigo 97-A da Lei 9.504/97. Aqui trago o artigo 97 transcrito. Grifo que já fazem mais de 4 anos que o processo está em tramitação. Diante da necessidade do princípio da celeridade processual que permeia o âmbito da seara eleitoral e em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, vejo que o meio mais acertado para adequar o procedimento às exigências da causa seria conceder a dilação do prazo, conferindo à parte embargante o ônus de realizar as degravações necessárias, abrindo-se posteriormente o prazo para sua manifestação. Forte nessas razões, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para dar parcial provimento ao agravo regimental e modificar o acórdão regional, para que se conceda prazo de 90 dias ao embargante para que realize as degravações que achar necessárias, a contar da publicação desta decisão, mantendo as demais decisões proferidas no voto do relator,
Expirado o respectivo prazo, fluirá o representado prazo para que, querendo, apresente novas alegações finais, completando ou ratificando a já existente, no prazo de 5 dias. É como eu voto, senhor presidente. Só com outro fundamento. Então, como já por maioria haviam acompanhado o relator, que acolheu parcialmente os embargos para suprimir apenas a referência quanto à atuação do Dr. José Luiz Brazac no presente processo, fica vencido o segundo vogal, que, embora dando parcial provimento, a fim de conceder prazo para a degravação. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Vencido o segundo vogal, que, embora dando parcial provimento, mas em sentido da concessão de prazo ao embargante. Então, pela preferência aqui, que esse é regimental, é o 9 da pauta, se tratar de registro de candidatura, em que a publicação do acórdão ocorre ainda em plenário. É o 9 da pauta, o processo 15.163 de 2014, registro de candidatura DRAP, Partido Coligação Deputado Federal, requerente Partido Comunista do Brasil, Dr. Agamenon Alcântara Moreno, Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de demonstrativo de regularidade de atos partidários protocolizado pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, no qual subjetiva a habilitação do requerente para participar das eleições de 2014, pleiteando os cargos de deputado federal. Notificado a sanar algumas irregularidades, o requerente trouxe aos autos o documento de folhas 13, 20 e 27. As folhas 28 e 30 constam de informação da Secretaria Judiciária, em cumprimento ao artigo 35, incisos 1 e 2 da Resolução TSE 23.405/2014. A Secretaria Judiciária certifica a ausência de impugnação à folha 31. Dada a vista da outra Procuradoria Regional Eleitoral, essa manifestou-se pelo deferimento do DRAP do Partido Comunista do Brasil. É o relatório, senhor presidente. Colho do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Em síntese, analisando a documentação apresentada pelo requerente, observa-se que, primeiro, o requerimento de registro fora subscrito por representante devidamente legitimado, conforme documento protocolizado às folhas 2. Número 2, a informação de folha 11 dá conta de que o partido político está regular perante o TRE. Número 3, a ata da convenção partidária foi apresentada, demonstrando a regularidade na escolha dos candidatos, sendo corrigidos números e grafias de nome dos candidatos que concorrerão pelo referido partido. Número 5, os valores máximos de gastos foram devidamente informados no DRAP. Número 6, não houve impugnação ao pedido de registro em análise. Portanto, entendo que a coligação apresentou todos os documentos e informações exigidos por lei e, não havendo impugnação, bem como após manifestação ministerial, não sendo aferido nenhum óbice para seu registro, é de se declarar a sua habilitação para participar do pleito vindouro. Diante do exposto, defiro o registro do Partido Comunista do Brasil, DRAP, deputado federal, e o declaro habilitado a participar das eleições de 2014. Após certifique-se o deferimento do DRAP nos RR6 dos candidatos vinculados. É como voto, senhor presidente. Proclamo o resultado. O tribunal por una... Não, aliás, doutor Lídio. Com o relator. Doutor André Stum. Com o relator, excelência. Doutor André Luiz Andrade Poseto. Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe o eminente relator. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou o Partido Comunista do Brasil habilitado a participar das eleições de 2014 para o cargo de deputado federal. O 3 da pauta
Recurso eleitoral, prestação de conta. Comitê Financeiro, eleições 2012. Recorrente Ministério Público, recorrido Partido Comunista do Brasil de Jaciara. Doutor Agamenon Alcântara Moreno é o relator com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz da 14ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas do Comitê Financeiro relativas às eleições de 2012. Segundo o relatório final do exame, constatou-se irregularidade nas contas do partido, que consistiu em ausência de abertura de conta bancária. Suas razões recursais, o Ministério Público, em primeira instância, entende que, embora o partido tenha apresentado documentos referentes à sua prestação e contas, nada se manifestou a respeito da conta bancária. Assim, requer a desaprovação das contas. Foi determinada a intimação do partido na pessoa do senhor Jamil Nunes Gonçalves. No entanto, o oficial de justiça não obteve êxito em razão de que o representante do partido não mais residia no referido endereço. Nova intimação foi determinada na pessoa da senhora Maria do Carmo Fernandes Cunha, nos termos da certidão de folha 59 verso. O recorrido não apresentou contrarrazões. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se preliminarmente pela anulação do processo desde o momento em que o partido requerente deveria ter sido intimado para regularizar sua representação processual. No mérito, manifesta pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Colho o parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, eu estou acolhendo a preliminar levantada pelo Ministério Público, porque verifiquei que a prestação de contas não foi subscrita por advogado constituído pelo partido. A resolução 1201/2012 do TRE, em seu artigo 3º, estipulou a indispensabilidade da assistência de advogado no processo de prestação de contas. Com esses argumentos e com base, inclusive, no artigo 133 da Constituição Federal, eu estou acolhendo a preliminar e determinando a anulação do feito desde a folha 34, com a determinação de que os autos sejam remetidos à origem para regularização da representação processual do partido requerente. É assim que eu estou votando a preliminar, senhor presidente. Voto do doutor Lídio Modesto. Com o relator. Doutor André Stum. Com o relator, excelência. Doutor André Luiz. De acordo com o relator, senhor presidente. Embajador Maria Helena. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Conforme o resultado, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de capacidade postulatória e determinou o retorno dos autos ao juiz de origem para regularização nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta é o processo 1847/2012, recurso eleitoral, prestação de conta do exercício financeiro 2010, PDT de Jaciara. Recorrente ao Ministério Público e recorrido é o PDT de Jaciara. Doutor Lídio Modesto, relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a respeitável decisão do juiz da 14ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo Diretório do Partido Democrático Trabalhista, PDT, de Jaciara, relativas ao exercício de 2010, em dissonância com o parecer ministerial que havia se pronunciado pela desaprovação das contas. A afirmação, prestada pelo senhor chefe de cartório, foi no sentido da aprovação das contas, com a ressalva de que as contas foram apresentadas fora do prazo. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau sustentou que as contas em questão foram apresentadas pelo partido intempestivamente. Tais contas teriam informado que o partido não possui conta bancária e, por esse motivo, não houve apresentação dos extratos bancários. Sustentou também que o não recebimento do fundo partidário e a ausência de movimentação de recursos financeiros não impede a obrigação de abrir conta bancária nem de apresentação dos correspondentes extratos. Salientou a gravidade das irregularidades, eis que a não abertura de conta corrente, a não apresentação dos extratos bancários, bem como a intempestividade na apresentação das contas, impedem esta justiça exercer o indispensável controle sobre as contas prestadas. Ao final, requeriu a desaprovação das contas. Intimado, o representante partidário silenciou-se, não apresentando contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral arguiu preliminar de ausência de capacidade postulatória do partido, opinando pela anulação do processo desde o momento em que o requerente deveria ter sido intimado para regularizar a representação processual. No mérito, opinou pelo provimento do recurso ante a existência de falhas insanáveis suficientes para a desaprovação da prestação de contas. É o relatório. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Bom, analisando a preliminar, presidente, eu adianto aos colegas que o caso é exatamente do caso votado pelo colega Agamenon, agora há pouco. E passo então, já na parte dispositiva,
Diante do exposto, voto pela anulação do presente processo a partir da folha 26 e para que o mesmo seja encaminhado à 14ª Zona Eleitoral, devendo o representante partidário ser intimado para proceder à regularização da representação processual. Caso a representação não seja regularizada, caberá ao juiz ou ACO analisar a possibilidade de as contas serem julgadas como não prestadas. Ante o exposto, acato preliminar arguída pelo Procurador Regional Eleitoral. Como voto? Com voto disponível, a explicação do que trata matéria idêntica à anterior. Indaga-se algum pedido de esclarecimento? De acordo? Senhor presidente, só uma sugestão ao doutor Lídio, que, claro, poderá ou não ser acatado tanto pelo relator como pelos demais, mas no penúltimo parágrafo, onde Sua Excelência diz: caso a representação não seja regularizada, caberá ao juiz ou ACO analisar a possibilidade. Eu penso que talvez a gente esteja mostrando um caminho. Eu encerraria ali: caso a representação não seja regularizada, caberá a análise do juiz ou ACO. Ponto. Né? Porque aí ficou analisada a possibilidade de as contas serem julgadas como não prestadas, deixando por conta do juiz ou ACO se elas serão, se ele não entender dele, se elas forem não prestadas ou prestadas. Ou... Eu acato a sugestão da desembargadora, mas eu confesso que eu entendo que, na forma como está estabelecido o parágrafo, eu deixo a possibilidade de o magistrado de primeiro grau exercer o livre convencimento e analisar as provas como bem entender. Mas, em todo caso, eu acato e findo, então, o voto, né, o parágrafo no juízo ACO. Decotar essa... Não há problema. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de capacidade postulatória e determinou o retorno dos autos ao juiz de origem para necessária regularização nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 5 da pauta, o processo 4.445/2012, recurso eleitoral, prestação de conta do partido político, exercício financeiro de 2011, recorrente Ministério Público Eleitoral e recorrido Partido Progressista, PP de Jaciara. Desembargadora Maria Helena é a relatora com a palavra. Também de anulação de sentença em sede de apreciação de preliminar ante a ausência de advogado constituído. Eu vou disponibilizar aos senhores, porque parece-me que o caso já está bastante conhecido aqui. Não vejo, a menos que algum colega queira que faça a leitura. Mas eu estou acatando a preliminar de pressuposto, falha de representação, apesar de não suscitada pelas partes, tenho por oportuno e necessário apresentar de ofício a questão preliminar alusiva à ausência de advogado constituído nos autos, e eu faço com fulcro que estabelece parágrafo 3º, artigo 267 CPC, bem ainda por força do efeito devolutivo recursal. É certíssimo que a Lei 12.034 conferiu expressamente feição jurisdicional a prestações de contas paridárias, tendo conduzido esta Corte a editar a resolução do TRE 1278. É aquela questão da obrigatoriedade do advogado, né? Eu cito a seguir o artigo 3º, que trata disso, da obrigatoriedade. Continuo em se tratando de norma de direito processual, sua aplicação ocorre de imediato, alcançando inclusive os processos de prestação de contas em andamento, resguardados atos praticados antes de sua publicação, os quais, segundo preceitua a teoria do isolamento dos atos processuais, consideram-se válidos. De se lembrar, contudo, que o referido dispositivo legal entrou em vigor antes do ajuizamento do presente feito. Ainda de acordo com a teoria geral do direito processual, a ausência de advogado importa na ausência de capacidade postulatória, que é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Continuo nessa mesma esteira, senhor presidente, suprimindo que fiz a leitura do relatório e, obviamente, atropelando Vossa Excelência colher o parecer ministerial para, na sequência, concluir
determinando a baixa dos autos ao juízo da 14ª Zona Eleitoral para que providencie intimação do Diretório Municipal do PP de Jaciara, na pessoa de seu representante, para que regularize sua representação processual e querendo manifeste-se acerca do relatório de folhas nos termos do disposto no artigo 24 da resolução do TSE, repetindo-se todos os atos processuais a partir de então, com estrita observância do devido processo legal. É assim que eu estou acatando esta preliminar que levantei de ofício, que a douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso interposto com a consequente reforma para que sejam desaprovadas as contas. Qual é a manifestação do doutor Procurador? Senhor presidente, diante das considerações da nobre relatora, eu retifico o parecer também para me manifestar preliminarmente pela anulação do processo e no mérito pelo provimento do recurso. Bem exposto o voto, algum pedido de esclarecimento? Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ofício quanto à ausência de capacidade postulatória e determinou o retorno dos autos aos juízes de origem para a necessária regularização nos termos do voto da douta relatora em consonância com o parecer oral. O 6 da pauta, o recurso eleitoral de prestação de conta do partido político, recorrente ao Ministério Público, recorrido do Partido Trabalhista Brasileiro, também de Jaciara. A desembargadora Maria Helena é relatora, com a palavra. Senhor presidente, eu deveria ter pedido no anterior a votação em bloco, porque este caso é absolutamente idêntico, não é, doutor Douglas? E, obviamente, Parecer também no mesmo sentido? levanta a mesma preliminar e o desfecho é absolutamente o mesmo do anterior. Eu também retifico o parecer. Então, proclamo o resultado, tratado de matéria semelhante, já bem explicitado pela eminente relatora. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ofício quanto à ausência de capacidade postulatória e determinou o retorno dos autos aos juízes de origem para a necessária regularização nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer oral do Ministério Público. O 7 da pauta é o processo 48.184/2012, embargo de declaração e recurso eleitoral, prestação de conta, embargante Júlio César Gomes dos Santos. Doutor Agamenon é o relator, com a palavra. Trata-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes, oposto por Júlio César Gomes dos Santos, face ao acordo número 23866, exarado por essa Igreja Corte, em sessão plenária de 27 de fevereiro de 2014, sob minha relatoria, cuja ementa reproduzo. E está à disposição de Vossa Excelência. Alega o embargante que o acordo embargado padece de omissão, isso que esse relator não teria aplicado o previsto no artigo 13 do Código de Processo Civil, a fim de proporcionar à parte a possibilidade de sanar a falha na representação processual. Alega ainda que a falha na representação processual é matéria de ordem pública, devendo ser apreciada pelo magistrado a qualquer tempo. Requer sejam os embargos acolhidos para que esse pleno reconheça e declare a omissão constatada para aplicação do efeito infringente, considerando válida a juntada do subestabelecimento para conhecer do embargo anteriormente oposto para analisar as razões de mérito do mesmo. Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo não conhecimento dos presentes embargos ao necessário registro, senhor presidente. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, os embargos declaratórios, pelo teor do meu voto, ele, não sei se convém lê-lo totalmente, mas trata-se de embargos em cima de outros embargos. Eu vou ler para melhor aclarar, porque tem umas questõezinhas que podem ficar em aberto. Requer o embargante a reforma da decisão sustentando omissão no acordo embargado, em razão da ausência da aplicação do artigo 13 do CPC por esse relator. Pois bem, em que pese a alegação de que esse relator deveria ter aplicado o artigo 13 do CPC para proporcionar à parte a possibilidade de sanar falha na representação processual, penso que não se trata de qualquer tipo de vício ou omissão, mas sim de juízo, de cognição desse relator quanto ao mérito da causa. A representação processual foi assim delineada nos presentes autos. Os embargos de declaração foram postos, os primeiros embargos foram opostos pelo advogado Fernando Saldanha Farias, que apresentou na ocasião um subestabelecimento com reserva de poderes da advogada Cássia Carmo Farias, datado de 21 de janeiro de 2014. No entanto,
esta não mais possuía poderes para subestabelecer, vez que havia subestabelecido sem reserva de poderes a outros advogados no dia 27 de agosto de 2013. Eu trago aqui o trecho dos votos dos embargos, ora questionado, onde esse aspecto, esse fato, foi devidamente aclarado. Sendo assim, alegou esse relator, por se tratar de matéria de ordem pública, que esse relator, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter intimado a parte embargante para sanar a falha na representação processual. Dito isso, esclareço que a representação processual é pressuposto recursal objetivo extrínseco, cujo desatendimento impede o conhecimento do apelo eleitoral, atraindo a incidência do exposto no artigo 37, parágrafo único do CPC, ou seja, o recurso interposto deve ser considerado inexistente. Nesse sentido, trago o julgado desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Tem alguns julgados, da lavra, inclusive, do Dr. Pedro Francisco, e outro na lavra do Dr. Samuel Franco Dália Júnior. Saudoso Dr. Samuel Franco, há muito tempo, né? No que tange as regras para conhecimento de recurso interposto, trago ainda entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à incidência da súmula 115 do STJ, bem como a inaplicabilidade do artigo 13 do CPC. E trazendo aqui a jurisprudência nesse sentido. Assim, diante disso, não resta caracterizar a omissão sustentada pelo embargante e que sua pretensão é a rediscussão de matéria já debatida e decidida pelo egrégio plenário dessa Corte. Isto posto, não havendo omissão, contradição, obscuridade no acórdão impugnado, eu vou só retificar aqui a parte dispositiva para não conhecer os embargos, tá? E não negar, porque realmente por a inexistência de procuração. Então eu estou retificando a parte que está escrita para não conhecer nos termos do parecer do Ministério Público. Como voto? Como voto, doutor Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. Doutor André Aristum. Acompanho o relator, excelência. Doutor André Posetti. De acordo com o relator. Embargadora Maria Helena. Acompanho. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Então, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 8 da pauta, o processo número 58.637/2014, agravo regimental e mandado de segurança, indeferimento de requerimento de licença para acompanhamento de cônjuges. Agravante, Rosirene Martins Gomes. Relatora, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas. Senhor presidente, eu vou explicar resumidamente o caso, é bastante simples. Essa servidora lotada em Ribeirão Cascalheira já estava lá, concursada, obviamente, quando contraiu o matrimônio, e aí ela requeriu pela primeira vez que fosse concedida a ela a transferência para acompanhamento de cônjuge. À época, foi-lhe negado o direito, porque realmente, quando ela se casou, ela já estava lá. O marido, que não me recordo a primeira vez onde estava, agora estava em Brasília, pediu transferência para Goiânia, e ela faça o segundo pedido para, desta feita, ser transferida, lhe seja concedido, né, essa prerrogativa para acompanhar novamente o marido, que desta feita foi lotado em Goiânia. E eu estou acompanhando o que já decidiu o eminente presidente, dizendo que aqui o perículo é inverso, ou seja, nós estamos no pleito eleitoral a conceder esta prerrogativa a esta servidora. Nós estaremos descobrindo uma importante área e que já está bastante, o interior já ressente muito. E, por outro lado, também não entendo que não lhe assiste essa prerrogativa de pedir o acompanhamento, uma vez que esse fato foi bem posterior. É assim que eu estou votando, senhor presidente, mantendo a decisão de Vossa Excelência. Eu voto do doutor Pedro Francisco. Acompanho o relator. Doutor Agamenon. Acompanho. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor André Aristum. Acompanho o relator. Doutor André Posetti. Voto de acordo com a relatora. Então,
O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto da douta relatora. 13 da pauta é o processo 3.812, representação de propaganda eleitoral extemporânea antecipada, folhetos, volantes, santinho, impresso, representante Partido Social Democrático, PSD, representante Antônio Elisário da Silva, representado Laí Mota da Silva, doutor André Stumpf, o relator, com a palavra. Está sendo lançado o voto, Excelência, para liberar a Vossas Excelências. Só um minuto, por favor. Pode deixar nesse formato mesmo. Não vou, que eu estou conversando com ele lá no início. Reembolso de... Esse daí não veio também, não. Lançando. Está liberado já o relatório para eles? O relatório já está disponibilizado. Trata-se de recurso nominado e interposto pelo Ministério Público Eleitoral, folhas 236 a 243, contra a decisão proferida pelo Juiz Auxiliar da Propaganda Eleitoral, folhas 110 e 119, que extinguiu o processo sem resolução de mérito diante da ausência de legitimidade do polo ativo da representação. A presente representação foi proposta pelo Partido Social Democrático, PSD, por intermédio do seu diretório municipal, e Antônio Elisário da Silva, folhas 2 a 13, contra Lair Mota da Silva por supostamente violar o artigo 36 caput da Lei 9.504/97, assim como o artigo 2º caput da resolução do TSE. Regularmente notificado para apresentar defesa, o representado arguiu em tese preliminar a ilegitimidade do polo ativo, alegando que o cidadão Antônio Elisário da Silva não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente lide. O Ministério Público Eleitoral, ao emitir o parecer folhas 99 a 107, assistiu razão ao representado, quando a ilegitimidade ativa do representante Antônio Elisário da Silva, alegando violação ao artigo 96 caput da Lei 9.504, cumulado com o artigo 3º da resolução do TSE 23.398, quais não contemplam o representante como parte legítima para a propositura da representação. Ainda acrescenta nova preliminar de legitimidade ativa, argumentando que o Diretório Municipal não seria legítimo para postular perante o Tribunal Regional Eleitoral contra candidato em eleições gerais, por falta de interesse processual, vez que sua atuação restringe-se ao âmbito das eleições municipais, conforme artigo 11, parágrafo único da Lei 9.096/95. Diante da ilegitimidade ativa do cidadão, eleitor e do Diretório Municipal, o Ministério Público Eleitoral disse possuir ter interesse em assumir o polo ativo da referida representação. A decisão de folha 110/119 acolheu ambas as teses preliminares e extinguiu o processo sem resolução do mérito. No entanto, não acolheu a tese levantada pelo Parquê Eleitoral, no que tange ao aditamento do polo ativo por parte da Procuradoria Eleitoral. Diante desses fatos, este juízo, no exercício do poder de polícia, determinou que o representado providenciasse a retirada de todos os materiais a que se refere o presente processo, 100% Lair Mota, bem ainda de outros que igual teor, porventura, instalados em locais até então desconhecidos. E ainda ordenou que o beneficiário suspendesse a realização de condutas análogas às já realizadas.
Por fim, remeteu cópias à Procuradoria Regional Eleitoral para que adotasse as medidas que entender necessárias. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, interpôs o recurso inominado em desfavor de Lair Mota, alegando em sede de razões recursais que é parte legítima para ajuizamento de representação, cuja qual visa tutelar a regularidade do processo eleitoral e aplicação da Lei 9.504, e que, por incumbir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, artigo 127 da Constituição, o Parquê Eleitoral deve assumir a titularidade da representação para garantir que o interesse público na apuração da irregularidade no processo eleitoral não fique submetido a eventual colusão ou ajuste entre os litigantes. Por fim, sustenta que ratificou expressamente os termos da inicial apresentada e que o representado se defendeu dos fatos ratificados pelo Ministério Público em sua manifestação perante o juiz eleitoral auxiliar, de modo que não há qualquer risco ao princípio do contraditório e ampla defesa. Regularmente notificado para apresentar contrarrazões, o recorrido opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por terem sido interpostos intempestivamente e sofrerem de preclusão consumativa, pautados em conteúdo e instrumento meramente protelatório. Em suas contrarrazões, alega que faltou dos requisitos válidos da ação, ou seja, a mesma fora promovida por parte legítima e a consequência está disposta na legislação pátria, qual seja a extinção da ação sem análise no mérito. Ademais, aduz que todos os documentos referentes à representação foram remetidos ao Ministério Público Estadual para que tomasse as providências cabíveis. Aduz ainda que o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação e reclamação, e não para substituir o polo em ação que não preenche os requisitos válidos, e que a pretensão do Ministério Público Estadual seria, senão, consertar uma ação errada, não permitindo à parte demandada o seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Salienta ainda que a emenda pretendida pelo Ministério Público Estadual não possui qualquer respaldo jurídico ou ainda processual por simplesmente não se tratar de emenda, mas alteração de polo de demanda, razão pela qual deve ser mantida a sentença de mérito neste tópico, que rejeitou expressamente a substituição pretendida. Por fim, requer a manutenção da sentença quanto à extinção do feito, sem resolução do mérito, pugnando pela improcedência do presente recurso. É o relatório. Não há sustentação? Prossiga. Mas e o parecer do MPL? Ratifica? Ratifico o recurso é do próprio Ministério Público. É notório o revestimento da feição pública da presente representação, cuja qual serve de instrumento apto a punir condutas em desconformidade com a Lei 9.504, que no caso específico refere-se à prática de propaganda eleitoral extemporânea, artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, em que pese o Ministério Público Eleitoral não ter proposto a presente representação, o parquê figura como fiscal da lei e, em virtude da sua reconhecida legitimidade ativa para tal espécie de ação, deve ser admitido o prosseguimento do feito, em razão da natureza da ordem pública, já que lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. Artigo 127 da Constituição Federal. Colham-se os seguintes julgados do TSE. Aqui eu trago um agravo regimental do TSE, onde eu vou ler só o terceiro parágrafo. O parquê assume a titularidade da representação para garantir que o interesse público na apuração de irregularidades no processo eleitoral não fique submetido a eventual colusão ou ajuste entre os litigantes. Trago mais um outro agravo regimental do TSE, vou ler somente o item 2, que nos interessa e diz respeito ao caso. Embora não haja previsão expressa para que o Ministério Público assuma o polo ativo da demanda, tal medida é justificada pela relevância do interesse público, íncito na demanda e por analogia ao artigo 9º da Lei 4.717. Por todo o exposto, restando indubitável a possibilidade de assunção do polo ativo do Ministério Público Eleitoral,
Reconheço a existência de erro em procedendo e, assim, anulo a sentença de folha 110 e 119, determinando que retorne o feito à fase de defesa para que o representado manifeste-se a respeito da cota ministerial, a qual, a partir desse julgamento, torna-se como petição inicial. Assim, anula a sentença combatida com exceção ao que se refere ao exercício do poder de polícia, dando provimento ao presente recurso. É como voto. O mérito. Escolho o voto do doutor André Posetti. De acordo com o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. De acordo. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Nos termos do voto do doutor relator. 10 da pauta. É o processo 1566-2014, recurso administrativo, delimitação quanto ao limite de custo e reembolso pela participação dos servidores e seus beneficiários no programa de assistência médica complementar deste tribunal. Recorrente Zeneide Andrade de Alencar, Viviane Zaitum Cardoso, Damasceno Aguinaldo Rodrigues Maciel. Recorrido ao presidente, eu passo até também a palavra do outro relator e vice-presidente. Senhor presidente, necessito ler o relatório para situar os eminentes pares. Trata-se de recurso administrativo interposto por Zeneide Andrade Alencar, secretária de Gestão de Pessoas, pela senhora Viviane e pela coordenadora de assistência médico-social e pelo servidor Aguinaldo Rodrigues, responsável pelos benefícios de contribuição do excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, que indeferiu o pedido de utilização do saldo orçamentário disponibilizado na ação orçamentária assistência médica na complementação dos reembolsos concedidos aos servidores em face dos gastos com o programa de assistência médica complementar deste tribunal. A decisão combatida fundou-se no entendimento de que a sobra financeira não poderia fazer frente a despesas em comento face à ausência de previsão orçamentária para tanto, o que por si só não assegura o direito dos servidores e o dever da administração de partilhá-la entre eles, além da inexistência do fato gerador que alicerce o argumento do valor da indenização. Socorreu-se ainda dos limites mínimos e máximos para o reembolso estabelecido na portaria 625 de 21 de dezembro de 2012 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que fixou os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do Sistema do Pessoal Civil da Administração Pública Federal, relativos à participação da União no custeio da assistência à saúde suplementar do servidor. Argumentos recorrentes que durante o ano de 2013 administrou orçamento, o departamento administrou orçamento destinado ao custeio do mencionado benefício, prestando indiretamente aos servidores, prestado indiretamente ao servidor por meio do plano de saúde e também por meio de reembolso, conforme previsto no artigo 230, parágrafo 5º da Lei 8.112/90 e da Resolução do TRE 690/2011, do período durante o qual o acompanhamento mensal possibilitou ajuste nos limites máximos de reembolso no quadro de oportunidades conforme relatados as folhas 61 e 62. Ressaltaram, contudo, que duas das despesas previstas não se efetivaram: licitação para a contratação de serviços de ginástica laboral declarada fracassada e indeferimento de pedido de equilíbrio econômico-financeiro apresentado pela Unimed de Cuiabá, concorrendo, portanto, para o saldo orçamentário identificado na final do exercício, o qual respaldou a ponderação de ampliação do reembolso. Esclareceram ainda que o pleito indeferido pretendia a indenização dos valores pagos pelos servidores com o plano de saúde em contribuição ao orçamento deste tribunal, limitando a efetiva despesa verificada no exercício de 2013 e não um mero rateio de saldo entre todos os servidores indistintamente. Forte dessas razões, postula os recorrentes apreciação deste recurso administrativo pelo plenário deste tribunal, confirmação do pagamento do reembolso das despesas do plano de saúde para o mês de dezembro de 2013, conforme o artigo 2º e 4º da Resolução 690, inscrição em restos a pagar dos recursos do programa de assistência médica para sua utilização na forma pleiteada, caso o presente recurso receba provimento.
encaminhamento deste requerimento à Controladoria Geral da União para juntada dos documentos que a digna presidência já havia remetido àquele órgão. É o relato dos fatos, eminentes pares. E eu acho que o caso ficou bem esclarecido. O que pleiteia os servidores é que esta sobra, como sempre foi feito neste tribunal, que ela seja rateada a título do custeio de reembolso do plano de saúde. Sua Excelência, o eminente presidente, indeferiu o pleito e eu, forte nas razões esposadas no voto já disponibilizado aos eminentes pares, eu estou dando provimento ao presente recurso administrativo para deferir o aumento de ressarcimento aos servidores e demais beneficiários do plano de saúde deste tribunal, nos termos da minuta da portaria 1819, para custear 100% das despesas realizadas sob aquela rubrica, desde que devidamente comprovado, segundo a regulamentação desta Corte, utilizando para tanto os recursos inscritos em restos a pagar, com remessa de cópia desta decisão e do recurso administrativo à Controladoria Geral da União ou outro órgão ao qual se tenha dado ciência deste processado. É assim que eu estou votando. E, como o presidente passou-me a presidência em razão do ato atacado ser da sua lavra, eu consulto como voto ao doutor Pedro Francisco. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar as razões da presidência, porque essa questão orçamentária realmente é preocupante, porque implica na responsabilidade do gestor, e Sua Excelência utilizou como argumentação para indeferir o pedido o motivo de a sobra financeira não poder fazer frente à despesa, encomenda, face à ausência de previsão orçamentária para tanto, o que por si só não assegura o direito aos servidores e o dever da administração de partilhá-la entre eles, além da inexistência de fato gerador que alicerçasse o aumento do valor da indenização. Socorreu-se ainda, segundo aqui no consta do relatório, dos limites mínimos e máximos para reembolso estabelecido na portaria 625 de 2012 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que fixou os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do sistema de pessoal relativos à participação da União no custeio da assistência à saúde suplementar do servidor. Então, me parece que a cautela impõe uma atuação vinculada do eminente gestor, razão pela qual me parece que aqui não há espaço para juízo de conveniência, oportunidade, já que a norma está disciplinada em lei e assim deverá ser atendida pelo gestor. Então, com essas considerações, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu vou me respaldar na própria decisão impugnada para indeferir, para negar provimento ao recurso. Eu acabei, ao não fazer a leitura na íntegra do meu voto, talvez atropelando o processo, só esclarecendo que Sua Excelência, doutor Pedro, referiu-se aí à previsão orçamentária. E no item 8 do meu voto, Vossas Excelências poderão acompanhar o que o órgão público, digo eu, não pode, de forma absoluta, realizar despesas sem recursos orçamentários suficientes para tanto. Então, só para esclarecer-os a respeito disso. Doutor Agamenon Alcântara. Senhora Presidente, a questão de execução, orçamento, execução orçamentária, ela às vezes causa uma certa dúvida mesmo. Eu tive oportunidade, embora muito pouco, de trabalhar com isso quando o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Aqui nós não estamos falando, pelo que eu entendi, de retirar de uma rubrica já pré-determinada e passá-la para outra.
mas sim, pelo voto até da desembargadora Maria Helena, de sobra orçamentária. Ou seja, a sobra orçamentária é o valor que teria em tese, né, deveria em tese que ser utilizado ou executado de alguma forma. Né? Ela é proveniente de valores que já estavam previamente delineados para essa ou para aquela rubrica e por algum motivo não foi executado, né? Ou licitação que não se concretizou, que estava previamente agendado, pelo que eu estou vendo aqui. Então esse valor, ele está sim disponível dentro de uma rubrica que não foi utilizada e que pelo desenrolar não seria possível utilizá-la. Então caberia à administração ou devolução desse dinheiro ao final ou eventualmente utilizá-la em outra ramo, em outra atividade que prevista sim orçamentariamente, mas que precisaria de uma suplementação. É isso que eu estou entendendo, né, desembargadora? Isso. Então nesse sentido eu vou acompanhar o voto da desembargadora Maria Helena. O item 6 também faz referência a isso, do item 6 do meu voto. Doutor Lídio Modesto. Eu acompanhei o voto a leitura do voto e também a parte que não havia sido lida, de maneira que eu acompanho a desembargadora Maria Helena. Doutor André Stum. Acompanho o voto da eminente relatora. Doutor André Luiz Prozetti. Após os esclarecimentos aí do doutor Agamenon, entendi perfeitamente e vou dar provimento acompanhando o voto de Vossa Excelência. Assim eu proclamo o resultado. Por maioria, vencido o primeiro vogal, deram provimento ao recurso administrativo nos termos do voto da relatora. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Teria dois aqui, mas vou deixar para terça-feira para colocar aqui um mural eletrônico e outro é até a questão simples, mas como não está liberado o voto, e eu não trouxe o voto escrito, que é um pedido de afastamento da doutora Ângela, será colocado em votação na terça-feira. O do mural não está pronto para votar? Não está. É uma pena, né? Porque é um assunto muito importante, né? Para ser votado da forma mais rápida possível. Né? Uhum. Se vamos utilizar esse mecanismo, né? Que é interessante já de imediato ou não, né? Se for possível acelerar para a próxima sessão, tá, doutor Mauro? Neste momento de todo sabido que hoje se encerra o mandato do Dr. André Stum, e como de praxe, né, e até pelo reconhecimento do serviço que prestou aqui até o momento, embora esteja concorrendo a uma nova vaga, cuja lista encontra-se hoje, me parece, na Casa Civil, para a escolha e nomeação do novo membro. E eu espero que transcorra, porque assim nós ficaremos pelo menos com 2, como foi dito lá no momento da posse do Dr. André Posetti. E vamos ficar até então só apenas com um membro da classe da Ordem dos Advogados. E pelo nosso reconhecimento do tribunal como um todo, eu a convite e atendeu a solicitação do doutor André Luiz Posetti, irá fazer um breve pronunciamento retratando sobre a vida profissional do Dr. André Stum nesse plenário. Concedo a palavra ao Dr. André Posetti. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, advogados, servidores dessa casa. Começo o meu novo biênio junto a essa casa hoje, agora. E aqui estou porque o nosso Criador assim determinou. Nesse momento,
Poderia estar no meu escritório, participando de alguma audiência, viajando para alguma cidade, mas não, Deus me quis aqui. E pelo meu livre-arbítrio, aceitei a vontade de Deus em minha vida. Pude decidir com liberdade, com tranquilidade, e tenho certeza que Deus, meus familiares, minhas filhas, minha esposa, meus amigos, todos aqueles que contribuíram para que, além de chegar aqui poder permanecer e cumprir com o meu mistério, sabendo que tudo o mais está sendo bem cuidado. E como ele me mandou aqui, tenho que cumprir a minha missão. Como primeira missão, doutor André Stumpf, o nosso presidente, o desembargador Juvenal, estabeleceu a honrosa missão de lhe homenagear pelo término do seu biênio nessa data. Inicialmente, essa missão me deixou meio preocupado, pois estava aqui nesse plenário na última terça-feira, não como membro desta corte, mas como amigo do Dr. Samuel Dália Franco Júnior. E como amigo do Dr. Samuel, ouvi de Vossa Excelência uma das mais bonitas homenagens que já presenciei. Já me resignei, não conseguirei sequer chegar próximo de tão bela homenagem por Vossa Excelência praticada. Hoje, estou sensibilizado pelas verdadeiras e belas palavras por Vossa Excelência proferidas em favor do nosso amigo Samuel. E na minha simplicidade, busquei algo que pudesse preencher esse momento de breve despedida. O senhor, doutor André, foi muito feliz, muito sensível, amável, caridoso, foi muitas coisas. E nós, doutor André, que já somos um pouco vividos, sabemos que uma pessoa não consegue ser muito alguma coisa da noite para o dia. Se homem é muito alguma coisa, bondoso, honrado, honesto, é porque ele carrega características há muito tempo, pois nasceu com a semente herdada de seus pais e transformou essa semente em árvore frondosa com o passar dos anos. E assim, o tempo, este velho que nunca nos esquece e segue a todos nós, em especial Vossa Excelência, o transformou em filho e pai, aluno e professor, advogado e juiz. Eu não sei se os colegas aqui sabem, mas o doutor André é um brilhante tribuno, com mais de 200 júris já realizados. Vossa Excelência, que no Tribunal do Júri muitas vezes viu a tragédia humana e conseguiu, graças a Deus, manter a sua sensibilidade e a sua independência no trato do problema do outro, sem pré-julgamentos, sem preconceitos e sem medo. Essa sensibilidade, doutor André, foi que eu vi permeando a sua atuação nesse tribunal. Julgou, e julgou bem, devo registrar. Analisou o fato, a lei, o entendimento. Julgou a conduta, reprimiu a infração, sem se preocupar se a parte fosse A, B ou C. E fiquei muito feliz com a sua atuação, pois xará que sou de Vossa Excelência, contemporâneo que fui de Vossa Excelência, não apenas nessa corte, mas de vida, as suas decisões, doutor André, nos deu muito orgulho. Não me alongarei e encerrarei a minha fala com um poema que exprime o meu sentimento de agora. Uma vez por toda, foi-te dado somente um breve mandamento. Ama e faze o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair, senão o bem. Santo Agostinho, doutor da Igreja. E continuo. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Meu caro irmão André, está nas mãos do grande arquiteto do universo o retorno. A sua alegria será a nossa alegria, a sua esperança será a nossa esperança. E a saudade, essa não será só sua, mas nossa, que desejamos novamente compartilhar da sua presença, dos seus ensinamentos, da sua sensibilidade e da sua coragem.
Até breve, companheiro. Tem a palavra o doutor Douglas, Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor doutor André, na pessoa de quem peço vênia cumprimentar todos os demais membros dessa egrégia corte, excelentíssimos senhores advogados aqui presentes, servidores, familiares. Doutor André, eu desde que cheguei aqui estou passando por uma série de despedidas. E gostaria aqui de deixar os meus parabéns aqui em nome do Ministério Público pela atuação de Vossa Excelência. Nesses pouco mais de 2 meses em que estou aqui atuando, já pude notar atuação muito técnica e muito correta de Vossa Excelência, o modo como Vossa Excelência conduz os seus votos. Gostaria de desejar muito sucesso aí nessa nova etapa que se inicia agora. E quem sabe um até logo, uma vez que estamos aí com a lista pendente. E então é basicamente isso, desejar muito sucesso e parabenizá-lo novamente aí pela atuação. Você dá a palavra ao doutor José do Patrocínio, que falará em nome dos advogados, e especialmente da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento toda a corte, excelentíssimo jovem, combativo, procurador, 2 meses, eu quase 20 anos, pouca diferença, né? Colegas advogados, familiares presentes, Tati, especialmente, que chegou agora, os funcionários da casa, meu caro André, professor, relembrei aqui quando o nosso André aqui disse da tribuna, né? E você fazendo esse trabalho gratuito. Quero deixar claro o trabalho que o André fazia, porque ele integrava o nosso corpo de professores da Universidade de Cuiabá, que é a Unijuris, a qual eu coordenava. E esse trabalho necessita de advogados na tribuna que façam esse determinado. E o André se prontificava, era o nosso representante no júri, porque que pese que nós éramos em 22, mais ou menos, professores, a professora desembargadora Maria Helena também fez parte do quadro, lá de professores do Unijuris na época, quando ainda era advogada, professora, e o professor André era o destacado. Então você vê aquela missão altruística que a pessoa tem, e os senhores como juiz, pelo menos quem passou pelo a área criminal, sabe da necessidade e da dificuldade. Então, já começa por aí a missão de querer ajudar. André, não sei se eu digo até mais, até logo, até breve, ou qualquer coisa nesse sentido, porque como colega advogado, como colega professor, aqui na tribuna, a gente sempre viu esse trabalho dinâmico dessa pessoa jovem, mas com uma já vasta experiência. O doutor André disse aqui, ó, já vivido, ele, se ele falar vivido, eu já fico até preocupado, né? Porque com a minha pessoa. Mas, André, as atribuições de todos vocês, e eu até quero dizer, quando eu disse na despedida do doutor Samuel as experiências e das funções multifacetadas de vocês, é onde os advogados, nesse ponto, fazer não só um agradecimento especial, mas um agradecimento a todos vocês, individualmente, que traz de uma forma dinâmica, traz energia, independente da idade que cada um tem aqui, traz o respeito a essa determinada corte, valoriza essa determinada corte, acumulando as funções, não deixando as funções. O que a gente vê é que ninguém deixa as funções. Trabalham nas suas funções, desempenha bem as suas funções e, na verdade, agrega as funções. Claro, com a colaboração de todos. E também necessita da colaboração de nós, advogados. Nós, advogados, estamos aqui também como auxiliares da justiça, para fazer essa justiça ser séria, para fazer a justiça ser dinâmica
e respeitar, recorrer também das decisões, mas respeitando de uma forma as individualidades de todos que compõem essa corte. Então, além de ser um agradecimento especial, caro doutor André, membro dessa corte, que hora se despede, é um agradecimento a toda a corte, e principalmente por esse momento que nós estamos vivenciando. Então, eu quero aqui agradecer em nome de todos os advogados que compõem essa corte, que militam diariamente nessa corte, a atenção que você teve, o respeito que você teve, um cidadão, uma cidadã, por nós aqui representados. Quero que, se for o destino, como diz o nosso caro doutor André, que você retorne a essa casa, que retorne com a mesma energia, com a mesma vontade, com o mesmo respeito que você dedicou a todos nós que representamos os cidadãos e as cidadãs dessa sociedade mato-grossense. Então, muito obrigado, tá? A você, a seus familiares e a todos que compõem aí o arco da sua amizade. Eu desejo todo sucesso para você, como advogado, como juiz, como professor, como essa pessoa destemida e, posso dizer, independente, que em pouco tempo que teve a oportunidade de atuar nessa casa, mostrou a sua marca, a marca da independência, a marca da honestidade, a marca da honra. E isso é necessário para todos nós. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou me referir. Eu não fiz nenhum discurso porque eu preferi falar com o coração. Foi uma experiência fantástica esse período que eu passei aqui, embora eu tive poucas oportunidades. Penso que não pude realizar tudo aquilo que eu gostaria, porque sempre tive um propósito de fazer o melhor em prol da sociedade, aplicar o direito, assim como vossas excelências. Mas digo a mim, nunca tive essa aspiração de estar aqui, e um dia, movido por um amigo que hoje está nessa tribuna, me aconselhou e me pediu que viesse porque confiava e sabia dos meus propósitos e daquilo que eu acredito, de querer uma sociedade melhor, porque cada decisão nossa aqui interfere no futuro da sociedade e interfere diretamente na minha família, nos meus filhos, porque cada decisão, consequentemente, os dirigentes que compõem a política desse país interfere sim. Então eu sempre tive essa consciência de que cada decisão, aquilo que nós fizermos, refletiria não só em mim, em cada um de nós, mas nos meus filhos e na sociedade acima de tudo. Colhemos o que plantamos. E sempre tive essa consciência, e sempre vou ter. Se colhermos amor, teremos amor. Se colhermos o profissionalismo, a honestidade, assim colheremos. Então, sempre fazendo o que é certo, o que é correto, Deus sempre me agraciou e sempre tive tudo o que há de melhor. Uma família fantástica, uma esposa maravilhosa, filhos fantásticos. Posso dizer que sou abençoado e que Deus me agraciou com tudo que há de melhor, não só com a minha família, acima de tudo, mas com excelentes amigos. A vivência que tenho com Vossa Excelência desde quando era juiz da 13ª Vara, conheço Vossa Excelência, já estou há 17 anos nessa luta como advogado. Então eu confesso a Vossa Excelência, desde quando eu conheci a doutora Maria Helena, no pleito em que ela se despedia da ordem e apoiava então o doutor saudoso Clóvis de Mello, fantástico profissional que deixou saudades. Conheço Vossa Excelência desde aquela época e digo que Vossa Excelência, senhor presidente, com a sua serenidade, com a sua vivência, me ensinou muito. E eu disse isso um dia eu falei isso a Vossa Excelência,
que a sua serenidade, a sua paciência estava me ensinando muito, porque o meu ímpeto não é de se calar, baixar, ouvir, raciocinar, pensar. Muitas vezes eu respondo num bate-pronto e reajo pela emoção, e olhando Vossa Excelência eu disse que eu estava aprendendo. Doutora Maria Helena, desde que Vossa Excelência deixou a ordem, nós advogados sempre nos acompanhamos um ao outro, e quero deixar registrado que tenho uma admiração gigante por Vossa Excelência, porque é destemida, não se acovarda em situação alguma, é uma gigante, não só aqui nessa tribuna, mas foi como advogada e nos representa fantasticamente. Eu tenho uma admiração muito grande, sou seu fã, sou um soldado que, se Vossa Excelência um dia precisar, pode ter certeza. Do fundo do coração estou à vossa disposição, porque sei do caráter de Vossa Excelência e sei o caminho que Vossa Excelência trilha, que busca também sempre o melhor, assim como todos. Dr. Pedro Francisco, nós tivemos muita pouca oportunidade de convivermos aqui na tribuna, mas posso dizer que a sua integridade, o seu conhecimento, como disse o Dr. Samuel, Vossa Excelência é o nosso professor de processo civil. Quando Vossa Excelência fala, temos que prestar atenção, porque sabemos que Vossa Excelência tem a razão. E eu quero dizer que eu tive a honra de conhecê-lo. Não posso dizer que somos amigos, mas eu vou estar sempre à disposição de Vossa Excelência, se for preciso, e vou recorrer a Vossa Excelência para alguma dúvida jurídica, se for o caso, porque sei do seu conhecimento e que Vossa Excelência partilha sem o menor constrangimento. E a vossa humildade, a vossa simplicidade é um exemplo para mim. Doutora Agamenon, assim como todos, nós tivemos muito pouca oportunidade, mas muito me honra esse tempo que dividi aqui com Vossa Excelência, porque também é destemido, e em seus votos, em tudo da forma como atua, não passa batido nada. Vossa Excelência vai em cima, faz o que tem que ser feito. E fico muito feliz por isso, porque coaduna com tudo aquilo também que eu acredito, que a resposta que nós damos aqui nos processos, aqueles que não agem conforme a lei, prejudica muitos cidadãos. Então, digo a Vossa Excelência que sou um admirador do seu trabalho, não temos uma convivência para poder dizer pessoalmente, mas saiba, Vossa Excelência, que tenho muito respeito e admiração da forma como conduz a magistratura, com a rigidez que conduz todos os seus votos, e que tem, se quiseres, terá um amigo, um companheiro, para estar ao vosso lado também, assim como um grande soldado, se Vossa Excelência precisar. Meus agradecimentos. Lídio, magrinho, né? Como eu te chamo. Nos conhecemos há 28 anos. Nossa história de vida, nós sabemos o que ambos passamos, como construímos. Foi por um conselho seu que aqui vim e agradeço, porque me mostrou um outro lado, uma outra circunstância da vida, a importância que tem. Te agradeço. Sou um admirador seu, sempre você, além de ser seu amigo. Eu acho que o nosso tempo de amizade, tudo aquilo que a gente convive, eu não preciso rasgar tanta seda, porque você não galgou à toa, não chegou aqui à toa, não teve a presidência, a corregedoria à toa, foi pela sua competência. E no céu, no inferno, no fogo, na água, onde for, eu vou estar sempre contigo. Pode ter certeza absoluta. Com toda certeza, irmão. Obrigado. Doutor André Posetti, nós nos conhecemos há muitos anos, desde a época de São Gonçalo, e sabemos da trajetória, embora a gente não esteja no cotidiano, encontrando em fórum. Eu agradeço muito suas palavras e sei da importância que nós temos aqui. Vossa Excelência não chegou à toa, sabemos que a competência, o trabalho, nos credencia a isso. E muitas vezes, por obra de Deus, do grande arquiteto, ele nos coloca aqui, porque temos missão a cumprir. Uma missão não só
com a família, mas com a sociedade. E nós temos que assim o cumprir. Então eu agradeço a cada um dos pares que aqui estiveram. Dr. Agamenon, dividi algumas vezes, cada um. Dr. João Ferreira, desembargador. Agradeço muito ao Tribunal de Justiça que me deu o voto de confiança, me colocou na lista tríplice, me credenciou a isso. E me credenciou mais uma vez e estou concorrendo. Eu agradeço do fundo do coração. Eu peço a Deus que ilumine cada um dos pares dessa corte. Dr. Douglas, também Dr. Marcelo, foi uma pessoa fantástica, representando o Ministério Público Eleitoral, uma pessoa fantástica, assim como Vossa Excelência, embora convivemos muito pouco, praticamente 2 meses, mas a gente percebe que Vossa Excelência, além de competente, vem munido dos principais ideais de fazer o melhor. E antes de tudo, que tenha a simplicidade também, a humildade e o desejo de fazer o melhor. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, Dr. Douglas, que se for preciso ou necessário, também estarei à disposição de Vossa Excelência. Eu não posso deixar de agradecer algumas outras pessoas nesse interim da assessoria. A assessoria do Dr. Agamenon, a Hélida, foi uma pessoa que sempre nos atendeu, nos ajudou sempre com uma prontidão muito grande. O Benedito, pessoa fantástica, indiscutível, e o Biratã, assessor do Lídio, a quem também convivi. Os demais assessores eu não tive convivência, quase não conversei, mas a Hélida, o Benedito, o Biratã em especial, assessores, pessoas, seres humanos fantásticos de um conhecimento fantástico. O chefe da informática, o Ailton, eu faço essa consideração porque todas as vezes que eu precisei de todos os servidores da casa, todos me atenderam prontamente, mas não só profissionalmente, mas de uma forma cordial, fantástica. O Ailton da informática, cada vez que a gente tinha uma dificuldade com a informática, ia nos atender prontamente. Como hoje o coordenador da CSG, o Gustavo, vem nos atende sempre com humor, com um sorriso e com profissionalismo muito bem. Wisler, olha, dizer muito obrigado seria pouco. Você é uma pessoa sensacional, tem o meu respeito e minha admiração. O que você precisar, pode ter certeza que pode contar comigo. Sempre foi uma pessoa autêntica e sempre nos atendeu de uma forma brilhante. Recebo os meus agradecimentos pelo que Vossa Excelência, como me recebeu e como me tratou aqui dentro da casa. Pode ter certeza que tem o meu reconhecimento, o meu agradecimento, porque for necessário. Obrigado, Isla. Mauro. Eu vou falar Mauro e Breno, 2 pessoas também fantásticas, de um profissionalismo. Daria uma dupla sertaneja. Mas olha, senhor presidente, eu simplesmente só agradecer é pouco, mas são pessoas profissionais exemplares. Não porque são só servidores, mas são profissionais que fazem valer aonde estão. Porque lutam profissionalmente e são pessoas excelentes. Como homem, como pai, como família, como tive a oportunidade de conhecê-los. O meu profundo agradecimento, desejo sucesso e que Deus abençoe sempre vocês, sua família e todo o círculo de amizade de vocês. Vou levá-los, assim como todos, no meu coração como grandes amigos. Em minhas orações estarão todos presentes. Carlos Luanga também sempre foi muito atencioso, amigo e uma pessoa que nos atendeu muito, muito bem. Eu queria agradecer de uma forma geral todos os servidores da taquigrafia, cada um que está aqui atrás de nós, sempre pela atenção, pelo atendimento imediato. Robson Pazeto Júnior, amigo e foi meu mega estagiário, que além de estagiário também ajudava nas pesquisas em tudo. Deus não colocou à toa você aqui no TRE para me assessorar, mas você tem um futuro brilhante, fantástico. Continue munido sempre dos seus propósitos, que eu sei o que é. Tem uma família fantástica, um conhecimento, ama o direito, estudioso, determinado. Você tem um futuro brilhante e tenho certeza que vai brilhar e muito, aonde for.
Espero que Deus me agracie, que eu possa continuar participando e te ajudar no que for necessário, no que eu puder. Obrigado, Robson. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer os advogados, o Dr. José Patrocínio, aos que aqui estão presentes, pela deferência, e dizer que o nosso dia a dia, como advogado, a nossa independência, a nossa luta diária, sempre pela justiça, pelo direito, pela liberdade. E, de fato, foram 225 tribunais do júri que fiz. 4 foram pagos, o resto foi com o professor da Unic. Aí, quando ele fala assim, foram todos gratuitamente, porque a Unic pagava R$900 para você fazer um de tribunal do júri por semana. Então, pode-se falar que é de graça, praticamente. E, enfim. Mas foi a melhor experiência também, agradeço. Hoje eu começo a sentir saudade. Mas antes, quando era um por semana, confesso que cansei. E na tribuna do júri, doutora Maria Helena, eu tinha como um espelho Valdir Truncoso Pérez, que o diga, e Evandro Lins e Silva, pelos seus discursos, pela forma veemente como defendia o direito, a liberdade e a nossa Constituição. E assim eu segui. E vou continuar seguindo. Escolhi a carreira de advogado, embora tive uma dúvida quando eu me formei, fui estudar para concurso da magistratura. E voltei, comecei a advogar e assim me apaixonei e segui livre, com o coração livre. E assim eu sigo. Eu vou agradecer a minha esposa, a minha família, minhas filhas, Ana Vitória, Sofia, Arthur. A razão da minha vida, é óbvio que é por eles que luto e faço o melhor e dou o melhor de mim. A minha consciência sempre vai ser o meu guia, a minha consciência para que eles tenham um futuro melhor. Quando a gente fala assim, o que você aspira? Eu aspiro que um mundo melhor, uma sociedade melhor, onde eles possam viver em paz. Porque o tempo, eu sei que não vou estar aqui eternamente. A qualquer momento, por obra de Deus, eu posso deixar esse plano e gostaria que eles tivessem um futuro seguro. E é isso que pauta a minha trajetória, é justamente buscar não só a justiça, aplicar o direito, mas mudar esse mundo para melhor de uma forma ou de outra. Sei que não conseguimos, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, de sonhos, eu busco fazer realizações. Me sinto realizado, feliz, lisonjeado. Eu não uso a palavra orgulhoso, porque o orgulho é uma palavra meio complicada. Tento combatê-lo a todo tempo. Então eu digo lisonjeado, por ter convivido cada dia e cada minuto com cada um de vossas excelências. Agradecer a dona Ledir e a dona Eliane, que sempre nos servem aqui com um sorriso no rosto, sempre, a cada servidor dessa casa. Então, senhor presidente, se Deus o quiser, se for por obra do destino que eu retorne, Vossa Excelência pode ter certeza que estarei imbuído de uma convicção e de um desejo de fazer o melhor pela sociedade, porque a minha família toda, meus filhos, fazem parte dessa sociedade. E esse é um legado que nós podemos deixar, que são os exemplos. E tendo a minha consciência como guia, saio com a consciência tranquila, não saio com a tranquilidade do dever cumprido, porque gostaria de ter feito mais. Eu gostaria de ter feito mais. Mas por obra do tempo, ele só me permitiu fazer aquilo que me era concedido, que me foi concedido pouco tempo. Mas se assim ele o quiser, aquele tempo que me for concedido, vou fazer o melhor de mim e o melhor para todos e para a sociedade. Obrigado, viu, meus pares, obrigados. A cada servidor, meu obrigado do fundo do coração, e que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Obrigado.
Concedo a palavra ao diretor-geral para publicação de acordos, que é obrigatório em sessão plenária. Leitura de acórdão. Acórdão 24.205, relativo ao processo 151-63/2014. Relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, requerente Partido Comunista do Brasil. Decisões monocráticas, publicadas também nessa sessão, relativas ao processo número 34648/2014. Relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, homologação de renúncia. Processo número 49896/2014. Também renúncia, homologação de renúncia, relator, desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas. E processo número 44178, relator Dr. Pedro Francisco da Silva, homologação de renúncia. E por último, o processo, inclusive da pauta julgada hoje, o processo número 3812/2014, representação eleitoral, relator Dr. André Stumpf Jacó Gonçalves. Se nada mais havendo a ser tratado, apenas eu quero deixar aqui o Dr. André. Se for por graça e obra do grande arquiteto do universo, que seja escolhido nessa nova lista, que seja feita a sua vontade. E digo que, embora das poucas oportunidades, como disse Vossa Excelência, de poder estar aqui em plenário, também essas oportunidades foram por obra e graças do grande arquiteto do universo. Se não lhe concedeu outras oportunidades, é porque o melhor ele teria e tem reservado para a sua vida. Não atropelemos os desígnios de Deus, porque, como diz Fernando Pessoa, pedras no caminho, as recolhemos para que amanhã construiremos um castelo. Talvez se fosse atropelar, e aqui está, sem que fosse graça e obra de Deus, não teria oportunidade de recolher a pedra, porque poderia encontrar uma montanha e não poder removê-los. Que Deus o abençoe, a você e toda a família, e a toda a sociedade mato-grossense. Com as breves considerações, declaro encerrado a sessão, com os nossos agradecimentos.